Então, é assim, vamos falar um pouquinho do coração das crianças com Edwards. Na realidade, esqueci. Na realidade, eu acho importante, com tudo que a gente já conversou e viu até agora, esquecer a incompatibilidade com a vida. Esquecer que a nossa... Quer dizer, lembrar que a medicina hoje muda de tempo em tempo. Eu vou mostrar para vocês a experiência... Pode aumentar um pouquinho, Sam? Eu vou mostrar para vocês a experiência que a gente tem com Down, né? E com o T21 e o que a gente está trazendo agora. Quando eu comecei a fazer cardiologia, não vou falar em quanto tempo, porque a Carla é mal educada, eu não sou, e a gente não operava síndromes, nem Down. Né? Então, na realidade, quando eu ficava passada, se tinha uma criança com T21 e não podia operar porque os cirurgiões não queriam operar. E isso foi mudando, e as crianças foram vivendo com hipertensão pulmonar, tendo mortes horríveis porque não tinham sido operadas. E aí um dia a gente falou, chega, vamos bater o pé e vamos começar a operar. Santa Casa foi o primeiro lugar que começou a operar síndrome de Down e a gente operava muitas crianças por mês. Depois que a gente abriu o ambulatório, então aí ficou muito mais fácil de drenar tudo isso. Bem, o coração, a Carla brinca que eu falo que muda as coisas, porque é ele que mata mesmo, né? Precocemente. Né? O coração, a cardiopatia é o que mata as crianças sindrômicas a curto prazo, quer dizer, semanas, um mês e tal. E aí a gente vai mexendo nisso, vai mudando isso. Pode passar. Quem que está passando? Pode passar. Bem, vamos discutir isso aqui, ó. Na população geral, na síndrome de Down, nós temos 0,8% de frequência. A Carla já falou no Edwards. A incidência de cardiopatia na síndrome de Down é em torno de 60% das crianças. São cardiopatias complexas, mais complexas que na síndrome de Edwards, que às vezes as pessoas pensam o contrário, né? Porque na síndrome de Down nós temos o defeito do septo AV, que é de correção difícil, e muitas vezes você tem que reoperar, porque a válvula não fica boa. Tal. Na síndrome de Edwards, a gente vai conversar e eu sei ver que é muito mais tranquilo e muito mais fácil a cirurgia. E a frequência de cardiopatia na T21 é de 60% e na T18 é 90%. Né? Então, a gente tem que agir rápido e ajudar essas crianças, operar essas crianças. Próximo. Pode ir. Como a gente faz diagnóstico? Né? Examinando a criança, examino do cabeça aos pés até hoje. Você tem um ritmo para examinar as crianças. E isso é muito importante. E a ausculta cardíaca? Eu sempre falo que o diagnóstico começa com a orelha. Porque você faz diagnóstico... Desculpa. Você faz diagnóstico com o estetoscópio. Né? Os exames são subsidiários, eles vão te ajudar a fazer o diagnóstico. O eco não faz diagnóstico de nada. A gente cansa de ver criança com eco normal e depois, quando procura a gente, é tarde demais. Então, pelo amor de Deus, o diagnóstico é na orelha, a gente ausculta. Então, eu pensei, por exemplo, que é um CIV. Aí eu vou pedir os exames. Se os exames me mostrarem outras coisas, eu estou errada, eu vou lá e examino de novo. Certo? Aqui nós temos um sopro de CIV, que é o mais frequente. Pode aumentar um pouco. Tá? É o sopro que pega toda a sístole. É um sopro bem rude, é o sopro mais intenso de toda a cardiologia. Aí fazemos raio-x de tórax. Próximo. Eletrocardiograma. Olha que eu estou deixando o eco para depois, concorda? Nós temos diagnósticos melhores e mais fáceis. Precisa saber fazer o diagnóstico. O eletro e agora o eco. Então, o eco fetal, né? Eu não sei, eu tenho tido muitos problemas em síndromes com eco fetal errado, um monte. Eu tenho crianças que... A mãe que chega grávida no consultório, com eco, com cardiopatias complexas, a criança nasce e não é nada. Então, tem muito cuidado. O eco é um exame, não é um diagnóstico. Né? A Carla fica falando que ficou brava, é verdade. Eco é um exame, não é o diagnóstico. Não substitui nada do exame físico de uma criança. Então, o eco fetal, muito claro aqui. Os ecos hoje, né, todos coloridos, tridimensional, quer dizer, você vê tudo. Né? Coisa que antigamente, quando eu comecei a fazer cardio, não tinha eco.
né? Minha chefe um dia falou, toma conta, porque eu não sei o que é isso. E a gente fazia cateterismo, que o risco é muito maior do que a cirurgia. Né? Hoje a gente tem essa maravilha de imagem, que o médico faz e te manda na hora. Então, eu vejo no meu celular, na hora, a imagem que ele fez lá. Então, muda, isso muda muito, e a rapidez com que a gente possa agir. Próximo. E aí, a comunicação interventricular, que é a mais comum, né? Você vê o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, o buraquinho entre os dois ventrículos no septo interventricular. Essa é a comunicação interventricular, que é 90% das cardiopatias na Edwards. Uma cardiopatia muito tranquila, muito fácil. Né? Na síndrome de Down, o defeito do septo é muito mais complicado. Então, essa é a cardiopatia que manda 90% de frequência na síndrome de Edwards. E, em segundo lugar, a tetralogia de Fallot, pode passar, que, como o próprio nome diz, tem 4 defeitos. O que é importante na tetralogia de Fallot? A cianose. Né? Então, são as crianças que apresentam cianose. Onde a gente vê cianose? Na criança pequena, sempre tomar cuidado, porque cianose de mãozinha, de pezinho, de dedinho, pode ser a periférica, não é a central. Onde é o melhor lugar? É a língua, porque a língua é muito vascularizada, está sempre quente, porque ela está dentro da boca. Então, a gente sempre fala. Outra coisa, luz artificial, atrapalha muito o pediatra na hora que está examinando. Tem dúvida? Vai para a luz natural, porque, às vezes, a luz artificial dá dúvida mesmo. Então, o importante da tetralogia, a gente falou que é a cardiopatia cianótica. Ao mesmo tempo, ela é uma cardiopatia mais complexa, que ela tem o CIV, tem o ventrículo direito, tem uma obstrução na saída, e tem um monte de coisa. Bem, qual é o problema do Fallot? Você vive muito bem, obrigada. Por quê? Ele tem uma obstrução na saída do tronco da pulmonar, e, com isso, não vai muito sangue para o pulmão. Então, a criança fica muito bem, obrigada. O que mata a criança é o excesso de sangue que vai passar para o pulmão e levar a pressão pulmonar, etc, etc. Aqui, não, o pulmão é protegido. Então, precocemente, essa criança está muito melhor do que as que têm CIV grande, por exemplo. Então, isso é muito importante. Não é porque é cianótico que é muito mais grave, né? Tudo bem. A gente tem a tetralogia de Fallot, você tem 2 opções. Se ela for muito fechado ali a saída da pulmonar, você pode fazer um atalho. Né? Você faz uma cirurgia paliativa, mandando sangue da braquial para o pulmão. Então, é tranquilo, se não der para fazer a completa. Não é ideal fazer a correção total em crianças muito pequenininhas. Né? A experiência da gente nunca fica bom e tem que ser operado depois. Então, quando a criança tem sintoma muito pequenininho, faz a paliativa e depois vai para a total. Se ela está bem, ela vai até os 3 anos, a gente faz a total, 2 anos, tranquilamente. Próximo. A comunicação, aqui o canal arterial está errado lá em cima, desculpe. O canal arterial é um vasinho que todo mundo tem, que, se você não tivesse, você ia nascer sem cérebro, certo? É ele que manda oxigenação para o cérebro quando você está dentro da barriga da mãe. Normalmente, o canal arterial ele fecha nas primeiras 58, 72 horas do nascimento, e alguns demoram mais um tempo, até 6 meses. E alguns não fecham, a gente tem que fechar. Qual a importância disso? Ele nunca vem sozinho, nunca vi um caso de ter 18 com canal sozinho. São cardiopatias que vêm junto. Ele pode vir com o Fallot, pode vir com a comunicação interventricular, quer dizer, não é a cardiopatia que vem sozinho. Próximo, a interatrial também, ela não vem sozinha. Pode passar outra. Parou? E esse eu acho que é o principal, que é toda a vivência da gente na T21. Em 1929, né, não tinha cirurgia cardíaca nem sem extracorpóreo. Né? E aí foi. Em 1951, porque eu preciso ter uma extracorpórea para operar tanto o Fallot quanto o CIV, eu preciso parar a circulação para poder operar dentro do coração. E a extracorpórea começou a ser estudada em 47 nos Estados Unidos. Né?
E eles estudando, morreu um monte de cachorro, mataram milhões de cachorros, que eu fico brava, mas o que aconteceu? Conseguiram chegar numa máquina que mantinha a criança viva depois da cirurgia. Então, o que aconteceu? Você vê que as crianças viviam, em média, em 1929, 38 anos de idade. Depois, em 1940, subiu pouquíssimo, 12 anos de idade. Do que elas morriam? A Carla fica brava. De hipertensão pulmonar. Se ela tem um CIV e ela não opera o coração, a pressão dentro do pulmão aumenta e morre. O que acontece? Como falou, cada vez menos esse pulmão recebe oxigênio e morre. Então, o que acontecia? Essas crianças morriam por causa do coração. Né? E é claro, em 1951 foi a primeira cirurgia com extracorpórea cardíaca no mundo. Né? Foi nos Estados Unidos, e a criança sobreviveu e era um CIV. Né? Aí, tal, o que aconteceu? Foi melhorando e tal. Chegou no Brasil, a primeira cirurgia cardíaca foi feita na Santa Casa pelo Filipose, que foi meu professor, inclusive. Né? O Filipose fez a primeira cirurgia de extracorpórea. Ele e a Maria Vitória Martã, que foi minha chefe, eles foram para os Estados Unidos, lá para Boston, para aprender como funcionava a máquina, como operava, E aí trouxeram para o Brasil e foi aprimorando a máquina de extracorpórea. A primeira cirurgia no Brasil foi em 1957, 6 anos depois. E aí foi evoluindo, a gente foi abaixando a faixa etária, foi conseguindo operar crianças menores, com muito mais segurança. E olha a diferença, né? Em 2000, nós chegamos a 60 anos. Hoje eles vivem que nem a gente, né? A idade média nossa é igual da T21. Aí, o que acontece? Ah, tá, então a cirurgia cardíaca, o coração que matava as crianças, mudou. Não. Porque o que acontece? A gente corrigindo o coração, você dá oportunidade de todos os outros tratamentos interdisciplinares que essa criança precisa. Hipotireoidismo, um monte de coisa. Se eu não operar o coração, não vai dar tempo de tratar tudo isso. Hoje, existem trabalhos muito legais, diminuindo o tempo de internação e o risco cirúrgico com a nutrição. Né, Sandra? Hoje é uma coisa muito falada. Você pega muitos trabalhos mostrando, antes da cirurgia, você prepara a criança para a cirurgia. Você tem um tempo de recuperação muito menor. Muito menor. E é lógico, a gente depende de fono, de físio, de tudo. A gente não consegue trabalhar sozinho, né? Próximo, acho que acabou. Obrigada.